Vamos chamar, então, agora da relatoria da ministra Regina. Nós temos aqui, é o 1959. Nós temos aqui, por videoconferência, doutora Débora, né? Já está ali. E também por Vitor Tiago. Segundo aqui a informação, dividirão o tempo, é isso mesmo? Perfeito, Excelência, boa tarde. Ótimo. Então, apregou o processo. RESP 1959-226, relatoria da ministra Regina Helena, indago aos advogados se dispensa o leitura do relatório. Sim, Excelência, dispensamos. Então, com a palavra, a doutora Débora, que fala pela recorrente do prazo pactuado. Excelentíssimo ministro presidente desta colega turma, doutor Benedito Gonçalves, excelentíssima ministra relatora, doutora Regina Helena Costa, demais ministros desta colega turma, excelentíssimo senhor doutor subprocurador-geral da República presente, nobre representante da Advocacia Geral da União, distintos serventuários deste egrégio tribunal. Trata-se de recurso especial para anular acórdão da primeira turma do TRF Terceira Região, que confirmou sentença da primeira vara federal de São Paulo, decisão que determinou a repatriação ao Canadá do filho da recorrente. A pretensão recursal se baseia nas violações dos artigos 12, 13 e 20 da Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, decreto número 3.413 de 2000, e em violação ao artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil, conforme passamos a expor. Para contextualizar o presente recurso, vamos esclarecer brevemente o contexto fático do processo de Haia em curso. A criança nasceu em dezembro de 2017, fruto do casamento entre a recorrente e o assistente da União, que durou cerca de 1 ano e foi permeado por brigas e violência doméstica, inclusive com prisão do genitor pela polícia canadense por agressão à recorrente ainda durante a gestação, e determinações judiciais protetivas em favor da recorrente, conforme documento de folhas 725 a 737 nos autos, que, grávida e sozinha no Canadá, decidiu por perdoar o marido e tentar retomar o casamento. Logo depois do nascimento do filho, o genitor saiu do apartamento que compartilhavam e deixou a mãe e o infante completamente desamparados. Em abril de 2018, a recorrente veio ao Brasil por ocasião da doença de seu pai e, diante da precariedade e fragilidade da situação pessoal, social e migratória no Canadá, onde não possuía nem rede de apoio, passava por dificuldades financeiras e possuía um visto que estava prestes a expirar, pensando no melhor interesse da criança, a recorrente decidiu permanecer no Brasil e obteve, então, a guarda provisória na Justiça Estadual de São Paulo em junho de 2018. O processo administrativo sob a Convenção de Haia se iniciou perante a Autoridade Central Administrativa Federal, a CAF, em julho de 2018, sem sucesso, sendo então ajuizada a ação de repatriação, busca e apreensão pela AGU em novembro do mesmo ano. Após a tramitação processual, que não contemplou a realização nem de perícia ou exame psicossocial para avaliar a situação da criança no Brasil, a sentença determinou em fevereiro de 2020 a repatriação ao Canadá, assegurando então à recorrente o direito de acompanhar o filho no voo de retorno. A recorrente, então, interpôs apelação contra essa decisão e o parecer do Ministério Público Federal junto à primeira turma do TRF da Terceira Região foi a favor do provimento, para que se julgasse improcedente a ação de busca e apreensão do infante, bem como se determinasse a incompetência da Justiça Federal para apreciar a pretensão de regulamentação da guarda e convívio. O ilustre Ministério Público Federal, inclusive, constatou que a recorrente teve sua defesa prejudicada por falta de adequada instrução do feito, conforme o parecer ministerial das folhas 1160 a 1178. No entanto, o acórdão que se recorre manteve a sentença da primeira instância e reafirmou tanto a repatriação quanto o direito da recorrente de acompanhar seu filho no voo de volta. Esse direito lhe foi cerceado pela Advocacia Geral da União na execução da decisão em sede de cumprimento provisório de sentença. Contra essa decisão, se interpôs o presente recurso especial com fundamento nos artigos 105, inciso 1º, alíneas A e C da Constituição, por violação principalmente dos artigos 12, 13 e 20 da referida Convenção de Haia e do artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil. O parecer da douta Subprocuradoria-Geral da República, em atuação perante esta colenda primeira turma, foi pelo provimento do recurso e reenvio do processo às vias ordinárias, para a realização da prova pericial indevidamente suprimida e efetiva aferição do melhor interesse da criança.
No referido acórdão, que julgou o não provimento da apelação, se destaca reiteradamente o princípio basilar da preservação do melhor interesse da criança, em específico pela sua integridade física, psicológica e emocional, o que de forma alguma foi o que ocorreu como consequência da decisão recorrida. O infante foi levado pelo genitor ao Canadá em 11 de agosto de 2021, após mais de 3 anos de tramitação do processo, período durante o qual a criança residiu no Brasil. A genitora recebeu a informação completa sobre o voo somente 2 dias depois, em 13 de agosto, apesar de incansáveis manifestações implorando pela informação completa para que pudesse acompanhar o filho e, em 16 de agosto, recebeu a informação de que o filho havia sido levado a endereço distante mais de 800 quilômetros da região determinado como residência habitual durante todo o processo de AIA, o que não teria ocorrido se lhe houvesse sido permitido acompanhar o filho durante a repatriação. Destaca-se que o direito ao acompanhamento não se trata apenas de direito da recorrente, e sim de direito do infante de que a transição lhe fosse o menos traumática possível, uma vez que a genitora era sua principal e única cuidadora até aquele momento, e que ele veio ao Brasil com a tenra idade de 4 meses e a repatriação ocorreu 3 anos e 4 meses depois disso. A criança teve seu melhor interesse violado desde o momento da repatriação traumática, acompanhado somente do genitor cujo idioma não falava, até o presente momento, uma vez que está desde então sem qualquer contato físico com a genitora. Já se passam quase 11 meses da repatriação dessa criança que desde então não vê a mãe. A mãe essa que, através de recursos próprios, conseguiu se deslocar até o Canadá cerca de 1 mês após a repatriação e, chegando lá, foi surpreendida com uma medida protetiva lhe impedindo de ter acesso ao próprio filho, contrariando o que for estabelecido na jurisdição brasileira e contrariando o melhor interesse da criança. Desde então, a genitora se encontra no país estrangeiro, tentando obter contato com o filho e estando com visto temporário e, portanto, em situação migratória precária. O acórdão recorrido menciona especificamente: ressalta-se que o provimento judicial que determina o retorno da criança ao seu estado de residência habitual não tem por escopo inviabilizar a manutenção da relação do menor com a sua genitora, mas apenas assegurar que o poder familiar seja respeitado e exercido conjuntamente pelos pais da criança. O acórdão reitera: a determinação de retorno da criança ao seu estado de origem não tem por escopo inviabilizar a manutenção da relação do menor com sua genitora, de modo a acarrear prejuízos à construção psíquica e ao desenvolvimento saudável da criança, mas visa tão somente a assegurar que o poder familiar seja respeitado e exercido conjuntamente pelos pais do infante, de modo equinânime em observância às leis do país de origem do menor, o que de forma alguma tem sido o que ocorre desde o cumprimento provisório de sentença. Percebe-se, portanto, diante do aduzido em acórdão e manifestado pela recorrente em todas as esferas jurisdicionais, que seus receios quanto à preservação do melhor interesse de seu filho e do grave risco apresentado à sua integridade emocional e psíquica não somente eram justificados, como se concretizaram de forma extremamente abrupta, tendo-lhe sido interrompido o convívio de 3 anos e 8 meses e o laço materno-filial desde agosto de 2021. Passo a palavra para o Dr. Bernardo. Excelentíssimos senhores ministros desta colenda da primeira turma, a pretensão recursal que ora se dirige se fundamenta na violação dos artigos 12, 13 e 20 da Convenção de Haia sobre aspectos civis do sequestro internacional de menores, bem como na violação do artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil, na medida em que a supressão do exame psicossocial violou o devido processo legal, atingiu garantia que é princípio fundamental do Estado brasileiro e, acima de tudo, impediu a aferição do melhor interesse da criança, como prevê o artigo 12 da Convenção de Haia, ao analisar que a situação da criança será apreciada no estado requerido, e o artigo 13. Nesse sentido, existem vastos precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça anulando processos de repatriação em condições semelhantes. Destaco aqui os seguintes precedentes: o recurso especial 1.293.800 de Minas Gerais, relator ministro Humberto Martins, segunda turma; recurso especial 1.239.777 de Pernambuco, relator ministro César Asco Rocha; recurso especial 1.199.940 do Rio de Janeiro, relatora ministra Nancy Andrighi. Este último, inclusive, se anulou processo de repatriação já com a criança retornada aos Estados Unidos,
pela não participação, pela não oitiva da irmã menor de idade. Ainda neste próprio mês de junho de 2020, o Comitê de Direitos da Criança das Nações Unidas, sob a égide da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças, julgou que o Estado do Chile, a República do Chile, violou direitos fundamentais em processo de repatriação sob a Convenção de Haia, ao não apreciar a situação social e o melhor interesse da criança que se encontrava naquele Estado durante 2 anos já, e que foi retornada à Espanha. Petição individual CRCC 90D 121/2020. A utilidade da pretensão recursal é dada primeiro pela anulação como defesa da integridade da lei federal, e uma vez anulado o acórdão recorrido, será possível, em eventual retorno às vias ordinárias, apreciar quais providências poderão ser feitas, entre elas a perícia direta ou indireta para avaliar a situação social da criança quando aqui esteve no Brasil e a sua possibilidade de um futuro retorno em pedido reverso de repatriação. Isso preserva os direitos da recorrente e de seu filho brasileiros, o que é escopo da Lei Geral de Imigração no artigo 3º, inciso 19, e a mera anulação já afasta uma imputação e permite como prova que se afaste, mesmo na jurisdição estrangeira, uma pretensão ou imputação punitiva do processo sobre a Convenção de Haia, que não é o escopo desse tratado internacional. Ante o exposto, a requerente pugna pelo reconhecimento e consequente provimento do recurso especial como forma de reparação aos direitos violados da recorrente, invalidando a imputação de sequestro internacional de criança e afastando o uso punitivo da Convenção de Haia para determinar, no retorno às vias ordinárias, eventuais providências para aferir a situação da criança ao tempo que esteve no Brasil e suas condições de efetivo retorno. Agradecemos a atenção de Vossas Excelências, desejamos boa tarde e bom trabalho a todos. Está sem som, ministro. Presidente, o microfone está fechado. Foi para ver se você estava atento à sessão. Agradecer, doutora Débora, doutor Bernardo, e agora doutor Tiago, pela união no prazo regimental. Obrigado, Vossa Excelência. Então, vou começar aqui com os cumprimentos, né, às autoridades aqui. Cumprimento o excelentíssimo ministro Benedito, presidente dessa turma. Cumprimento os demais ministros que compõem a primeira turma desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Cumprimento também o ilustre representante na Procuradoria-Geral da República e também cumprimento os demais pessoas que estão nos assistindo nessa sessão virtualmente. Bom, eu havia preparado alguns argumentos do recurso especial propriamente dito. Ele acaba atacando vários dispositivos da Convenção da Haia e também do Código de Processo Civil, mas com base nas sustentações orais aqui. Nós tivemos, desde que o argumento central aqui dos recorrentes de respeito à ausência, né, de prova pericial, no caso em exame, né, uma prova pericial de um exame psicológico e social da criança, que não teria ocorrido nesse processo. Bom, essa questão, né, já foi discutida em outros casos, como foi levantado pelos recorrentes, mas antes é preciso verificar qual seria, então, qual seria essa violação que é sustentada, porque simplesmente fazem uma menção genérica nesse recurso especial, que a realização de prova pericial, a ausência de realização de prova pericial violaria o artigo 12 e 13, sem explicar por que isso, de fato, é uma violação a esses artigos, né? Uma argumentação, de fato, bastante genérica e não traz fundamentos para isso. E a questão da prova pericial, em processos da Haia, sempre é uma discussão bastante recorrente, né? Mas nesse caso, o que foi que ocorreu, né? O juiz de primeira instância, né, conduziu o processo de forma totalmente regular, porque quando você verifica todo o processo da primeira instância, ele abriu para a especificação de provas, né, para as partes especificarem provas, e a ré, quando se manifestou sobre esse despacho, ela não requereu perícia, simplesmente juntou provas que ela achava suficientes para defender o seu pleito, não requereu essa perícia. Após isso, o juiz abriu para alegações finais
a parte, né, novamente aqui, a parte recorrente, também não alegou nada de vício no procedimento. E o juiz, preocupado com a celeridade do processo, como é os casos da AIA, tendo a parte se quedado omissa, né, considerando principalmente o princípio dispositivo, né, que deve ser considerado na análise probatória, simplesmente, então, submeteu o feito a julgamento para analisar o processo com base nas provas coligidas. E verificou-se que as provas que foram colacionadas nos autos não eram suficientes para justificar grave risco, não tinha questão de melhor interesse da criança, não foi violado nesse caso, porque as provas que foram trazidas foram suficientes para convencer o magistrado de primeira instância que não haveria qualquer incidência da exceção. A questão, então, de nulidade do processo só foi trazida em segunda instância, ou seja, a parte, então, com verdadeira inovação recursal, resolveu trazer esse argumento na segunda instância. Na segunda instância, o tribunal, né, já estando numa fase já superior, avançada, falou que a perícia não era necessária, porque já estava demonstrado que não haveria grave risco nenhum ao retorno dessa criança. Importante ainda mencionar que a criança já está no exterior, né, no Canadá, há 1 ano. Então, a eventual anulação desse processo resultaria, né, não saberia o que se aconteceria com essa criança, teria que voltar novamente para o Brasil para fazer perícia, verificar como que ela estava aqui, ou seja, vai se criar um novo problema na vida dessa criança, porque a genitora já subtraiu a criança, aí a criança veio para cá, ficou 2 anos aqui, privada do contato com o genitor e com o pai de residência habitual, voltou já para o Canadá, ela vai ter que retornar novamente para o Brasil, a vida dessa criança, mais uma vez, vai ser tumultuada pela genitora. Outro ponto que eu gostaria de levantar é que, quando houve a sentença de procedência, para realizar o cumprimento dessa sentença, a genitora fugiu, né, com a criança, dando margem mais ainda a esse processo a ficar lento e demorado, protraindo, né, e chancelando a ilicitude que ela cometeu. Outro ponto que também gostaríamos de destacar é que, recentemente, né, a segunda turma, né, do Superior Tribunal de Justiça tem cada vez mais realçado, né, que as exceções devem ser interpretadas de forma restritiva, né? Então, temos aí um RESP do excelentíssimo ministro Herman Benjamin, né, de 2020, em que ele faz uma análise bastante pormenorizada, né, do artigo 12 da Convenção, em que ele fala que, em se tratando, né, de retenção nova, que é o caso porque entre a data da retenção ilícita e o ajuizamento, né, e a recebimento do pedido de cooperação internacional perante a Autoridade Central Brasileira transcorreram apenas 2 meses, ou seja, estamos se tratando de retenção nova. Em caso de retenção nova, não há que se falar em adaptação da criança no Brasil, o tempo do processo judicial não pode ser contado, né, para analisar essa questão da adaptação. Então, o excelentíssimo ministro Benjamin, nesse acordo, traçou uma série de diretrizes em que, quando que se deve ser analisada o artigo 12 em uma retenção nova. E, em caso de retenção nova, a perícia para adaptação da criança no Brasil é somente feita em casos excepcionalíssimos, né, conforme o próprio ministro reconheceu nesse precedente, está lá na emenda. Então, o STJ tem cada vez mais entendido, mesmo à luz do princípio do melhor interesse da criança, que a análise da adaptação da criança no Brasil deve ser feita apenas em casos excepcionalíssimos, o que não ocorre nesse caso, já que a criança já retornou ao Canadá, já está com o genitor lá, e até o momento a genitora não trouxe nenhuma prova de que essa criança está submetida a grave risco lá. Então, o que dá a entender é que a criança voltou, está bem com a família lá no país de residência habitual, a situação do processo já foi resolvida pelas instâncias ordinárias, e agora, na Corte Especial, quer se reabrir uma nova fase para causar um novo tumulto na vida da criança, porque a mãe não se está satisfeita, né, com o resultado do julgamento. Então, a União entende aqui que o Tribunal acolhe a sentença de primeiro grau, valendo-se, né, inclusive eles mencionaram o melhor interesse da criança, o princípio do melhor interesse da criança no próprio acordo, interpretaram a convenção da forma mais adequada e técnica, ao
ao entender que a necessidade de verificar, né, a situação da criança do Brasil era desnecessária, de modo que o conjunto probatório coligido já mostrava claramente para o juiz, que é o destinatário da prova, que as exceções já não foram capazes, os argumentos da ré não foram suficientes para demonstrar qualquer objeção a esse retorno do país ao país de residência habitual. Então, aí, nesse sentido, a União, ela entende que o recurso especial deve ser desprovido, né, com a manutenção do acórdão recorrido e da sentença. É só um outro ponto que eu queria citar, Excelência, que é a questão de ordem que foi levantada também de um precedente aqui do recurso do STJ, em que houve uma oitiva, né, da criança já numa fase avançada do processo. Esse processo ele é muito diferente do que a gente está analisando aqui, porque é um processo em que a criança chegou no Brasil muito jovem, bebê, e ficou aqui no Brasil mais de 10 anos, né? E nesse caso, o STJ, abrindo uma exceção, decidiu realizar a oitiva e uma perícia da criança, mas a própria emenda desse acordo, que foi de relatoria do ministro Hogg, fala que essa análise decorre do fato excepcionalíssimo da situação desse caso específico, que não deve ser tomado como referência para a análise de outros casos da convenção, né, porque é um caso bem atípico e que justificou essa decisão por essa egrégia corte naquela ocasião. Então é isso, a União pugna pelo desprovimento do recurso especial. Muito obrigado. Doutor Tiago, muito obrigado, e passamos a palavra à eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento a todos os meus colegas, aos senhores servidores, senhores advogados, cumprimento também os senhores patronos pelas sustentações orais apresentadas. Então, o voto eu vou procurar ler de uma maneira mais concisa, principio pelo item 1 do meu voto, que foi disponibilizado com antecedência, em que trato da admissibilidade do recurso, porque há várias questões atinentes à admissibilidade, penso, devam ser enfrentadas. A recorrente sustenta a existência de omissão. A recorrente sustenta a existência de omissão. Peraí que saiu do lugar aqui. Um minuto só. Só um instante. Saiu o texto do lugar aqui nesse momento, que entrou uma mensagem. Só um minuto. Pronto, vou voltar aqui, me perdoe. Então, começo fazendo, no item 1 do meu voto, considerações com relação à admissibilidade do recurso. Recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, não suprida no julgamento de embargo de declaração, porquanto não se manifestou sobre os fatos por ela trazidos, no intuito de demonstrar a inexistência de subtração ilícita do menor, porquanto o genitor não estaria exercendo o direito de guarda, além de buscar convencer ser o território nacional a residência habitual do infante. Ao prolatar o deciso, o Tribunal de Origem enfrentou a controvérsia, manifestando sobre a análise circunstanciada das provas produzidas, conforme a emenda que transcrevo no voto, peço vênia para não ler. Ora, de acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe à oposição de embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento e corrigir erro material. A omissão definida expressamente pela lei ocorre na hipótese de a decisão deixar de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de recurso de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Portanto, o atual Código de Processo Civil considera ainda omissa a decisão que incorre em qualquer uma das condutas previstas em seu artigo 489, parágrafo 1º, no sentido de não se considerar fundamentada a decisão. 1, que se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2, emprega conceitos jurídicos indeterminados. 3, invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4, não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5, invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E 6, deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou a superação do entendimento.
Constata-se que, ao prolatar o acórdão recorrido, o Tribunal de Origem enfrentou a controvérsia no sentido de que, abro aspas, casos como o presente são revestidos de peculiaridades fáticas, de modo que não se revela adequado, por meio de embargos de declaração, pleitear uniformização de jurisprudência com aplicação de decisão em sentido diverso, proferida em ação distinta, fecho aspas. Portanto, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. Embora não tenha analisado especificamente a matéria fática aduzida nos declaratórios, o Tribunal de Origem justificou que o recurso de apelação foi apreciado pelo colegiado em sua devida profundidade, com análise circunstanciada das provas produzidas na ação, decidindo-se fundamentadamente pelo seu desprovimento. Também aqui lembro que o inciso 4 do artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam aptidão em tese para infirmar a fundamentação do julgado embargado. Né? E lembro aqui um precedente da primeira sessão desta corte, cujo emenda está transcrita no voto, peço vênia para não ler. E prossigo. Depreende-se da leitura do decisum guerreado que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante a apreciação da disciplina normativa e coteja ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso. Em relação à afronta ao inciso 1 do artigo 373 e ao artigo 1013 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se a ausência de demonstração precisa de como tal violação teria ocorrido, limitando-se a parte recorrente em apontá-la de forma vaga, inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Desse modo, em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, a orientação contida na súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso ordinário quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Então, entendo aplicável aqui também este óbice, transcreve emendas de precedentes, peço vênia para não lê-los. No que diz respeito à alegada violação ao artigo 13, a linha B da Convenção da Haia, o Tribunal de Origem, a partir do exame da prova dos autos, não vislumbrou a ocorrência de fatos ou contexto capaz de representar risco grave de sujeição da criança a perigos físicos, psíquicos ou de exposição a situação intolerável. Nos seguintes termos do acórdão recorrido, aqui transcrição de folhas 1338 a 1354. Peço vênia para ler, porque entendo importante já diante daquilo que foi alegado. Aspas, constata-se no caso que a retenção ilícita da criança se encontra claramente caracterizada nos modos do artigo 3º, a linha A da referida convenção. Nesse sentido, nota-se que a recorrente não contesta o fato de que a retenção do filho no Brasil tenha ocorrido por sua decisão unilateral, sem consentimento do genitor, o qual também é titular do direito de guarda, assegurado pela lei do Estado onde a criança tinha sua residência habitual, imediatamente antes de sua transferência e retenção. Os elementos caracterizadores do sequestro internacional, portanto, encontram-se bem configurados, tendo em vista, no caso, a incontrovérsia violação ao direito de guarda assegurado pelo ordenamento jurídico canadense a ambos os pais, que o exerciam de maneira efetiva e compartilhada. Adiante. Os limites objetivos da presente demanda se restringem, portanto, exclusivamente à análise da aplicabilidade dos mecanismos da Convenção, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto número 3.403 de 2000, com o escopo de salvaguardar os direitos de guarda e visita existentes no estado de residência habitual da criança. Por conseguinte, a matéria objeto de cognição nestes autos não compreende a discussão acerca da definição do direito de guarda, e tampouco poderia fazê-lo, posto que o Poder Judiciário brasileiro não possui jurisdição para tanto, devendo ser preservado o juiz natural para este fim. Consigna adiante o mesmo acórdão recorrido. Para que se identifique hipótese de exceção à determinação de repatriação da criança, é necessário perquirir acerca da existência de risco grave de que o menor, em seu retorno, fique sujeito a perigos de ordem física ou psíquica ou, de qualquer outro modo, seja submetido a situação intolerável. No caso dos autos, inexistem provas a embasar tal hipótese.
Da análise do feito, verifica-se que não há elementos que indiquem que a manutenção da criança em seu país de residência habitual, sob o regime da guarda a ser definido pelo Poder Judiciário do Canadá, tenha potencial de causar intenso sofrimento físico ou mental ao menor ou de submetê-lo a situação intolerável. Dentre as razões suscitadas pela recorrente com o fim de justificar a permanência da criança no Brasil, foi alegado que a apelante teria sido vítima de violência física e psicológica no Canadá, praticada pelo ex-marido, o qual apresentaria comportamento agressivo e faria uso de psicotrópicos. No entanto, conforme se extrai do exame dos autos, não há elementos que permitam aferir a efetiva existência de qualquer ameaça à integridade física ou psíquica da criança em decorrência do retorno ao seu estado de origem e do exercício do direito de guarda por seu genitor. Em verdade, da análise de todos os elementos probatórios coligidos ao feito por ambos os genitores, constata-se que os pais da criança apresentam alegações que buscam atribuir reciprocamente acusações de inadequação comportamental e instabilidade emocional para o cuidado da criança. Visando a fundamentar suas teses, juntaram aos autos diversos documentos que revelam apenas enquadramentos descontextualizados dos comportamentos e hábitos de cada um dos genitores, aos quais cada parte pretende, sem efetivo respaldo probatório, atribuir um desvalor que os desabone e denote inaptidão e ausência de integridade para o exercício da guarda da criança. Prossegue o acórdão impugnado. Em vista de tudo exposto, é de rigor que se determine o regresso da criança ao seu país de residência habitual, no qual, perante o juízo competente, deverá ser dirimida a questão relativa ao fundo do direito de guarda. A adequada compreensão dos propósitos da Convenção apenas reforça sua conformidade com o entendimento adotado pela sentença recorrida, no sentido de que os argumentos, em caso, deduzidos pela ré, com o objetivo de afastar a possibilidade de retorno da criança ao Canadá, tratam-se, em verdade, de questões relativas à apreciação da titularidade de direito de guarda, que devem ser discutidas e dirimidas em ação própria já proposta perante o Poder Judiciário canadense, fecho aspas. Eu fiz questão de ler esse trecho, meus colegas, para mostrar como o Tribunal de Origem delineou o quadro fático, como ele examinou com profundidade a controvérsia. Então, me parece que fez um exame impecável da situação que se encontra registrada nestes autos. E prossigo. Em caso rever tal entendimento, o objetivo de acolher a pretensão recursal demandaria imprescindível revolvimento dos fatos, com o fito de afastar a premissa na qual se assentou a Corte Aquá, no sentido de não haver, abro aspas, elementos que permitam aferir a efetiva existência de qualquer ameaça à integridade físico-psíquica da criança em decorrência do retorno ao seu estado de origem e do exercício do direito de guarda por seu genitor, fecho aspas. O que é, digo eu, inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na súmula 7 desta Corte, que todos conhecem, segundo a qual a pretensão de simples exame de prova não enseja o recurso especial. Estou transcrevendo aqui também emendas, peço vênia para não ler. E prossigo. Outro sim, o recurso especial interposto pela genitora não pode ser conhecido com fundamento na linha C do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados, com o escopo de demonstrar que partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. Devem ser transcritos os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de emendas. Nesse sentido, também estou relacionando julgados aqui, emendas transcritas no voto, peço vênia para não lê-las. Por fim, quanto à alegada ofensa, o artigo 12 da Convenção da Haia consigna estar a questão federal debatida satisfatoriamente prequestionada. Convém assinalar, outro sim, que o exame desse fragmento da pretensão veiculada não demanda exame fático probatório, porquanto todos os aspectos factuais e processuais estão claros e suficientemente delineados no acórdão recorrido, do mesmo modo, o acórdão impugnado dirimiu a controvérsia baseada em fundamentos infraconstitucionais suficientes. Vejam que, até o momento, só tratei de admissibilidade, e, como percebem, o recurso especial foi manejado de maneira inadequada na maior parte, sobrou muito pouco que se possa analisar aqui, segundo a minha leitura, né, um fragmento da pretensão nos termos em que expus, né, já que vários óbices incidiram aqui, a meu ver, nesse exame de admissibilidade. Passo ao item 2 do meu voto,
que cuida da delimitação da controvérsia e da moldura normativa aplicável ao caso. A controvérsia diz com a imprescindibilidade de realização de perícia psicossocial, com a finalidade de avaliar a condição de adaptação ao contexto ofertado ao menor subtraído pela genitora após a retenção ilícita, de modo a provar que o afastamento do ambiente ao qual a criança se encontraria integrada causaria risco grave de exposição à situação intolerável. Então, só isso que está sob exame deste colegiado foi o que remanesceu após a aplicação obrigatória dos óbices apontados. A Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, firmada em 25 de outubro de 1980, vigora no Brasil desde a publicação, em 17 de abril de 2000, do Decreto 3.413, sendo um instrumento jurídico reitor do caso sob análise. O escopo da norma é assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas de um país para o outro, visando a garantir o respeito ao menor interesse do infante. A recorrente deixa clara sua intenção de produção da prova pericial no intuito de ver, aspas, provado que a criança já se encontra integrada no seu novo ambiente, fecho aspas, de modo a fazer incidir as exceções de que tratam os artigos 12 infine e 13, a linha B da Convenção da Haia, a obstar a repatriação do menor. Eu estou transcrevendo esses dispositivos da Convenção da Haia, que são de conhecimento de todos, não é? Apenas relembro que o artigo 12 diz: quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida, nos termos do artigo 3º, e tenha decorrido um período de menos de um ano entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do estado contratante onde a criança se encontrar, a autoridade respectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança. É a tal da retenção nova do menor, segundo aquilo que se extrai já da jurisprudência da segunda turma, que eu já havia mencionado em caso anterior e que foi relembrado da tribuna pela União, né? Então, a questão da retenção nova. Então, em sendo retenção nova, como é o caso dos autos, então, a determinação da convenção é justamente essa, ou seja, de que se fará, no artigo 12, de que se deverá determinar o retorno imediato da criança. A exceção diz que, mesmo expirado o período de um ano, deverá ordenar o retorno da criança quando a autoridade judicial administrativa requerida, do Estado requerido, tiver razões para crer que a criança tenha sido levada por outro Estado, poderá suspender o processo ou rejeitar o pedido para o retorno da criança. O artigo 13 da Convenção, por sua vez, né, na linha B, prevê como exceção a situação de risco grave da criança no seu retorno ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável. É disso que estamos tratando. E prossigo. O caso em tela tem origem em ação de busca, apreensão e restituição movida pela União e pelo genitor da criança, ora recorridos em face da genitora relacionada à criança, fundada na Convenção Internacional da Haia de 80. O infante cuja restituição se pretende é filho da recorrente e do recorrido com residência habitual no Canadá desde o seu nascimento em 7 de dezembro de 2017 até 17 de abril de 2018, data em que veio ao Brasil acompanhado de sua genitora e autorizado pelo pai, cuja aquiescência se deu em função de o retorno estar fixado para a data de 22 de maio de 2018. Há procedimento judicial objetivando a regulação da guarda do menor perante a Provincial Court of British Columbia, no Canadá, em que, após o registro de não comparecimento da genitora à audiência designada, foi expedida a ordem de retorno do menor ao local de sua residência habitual. A Autoridade Central Brasileira foi instada à cooperação internacional em 30 de junho de 2018, portanto, 39 dias após a retenção do impúbere, apenas, retenção nova, e inviabilizar a solução administrativa ante a negativa da genitora. A ação visando a restituição da criança pela União foi ajuizada pela União em 19 de novembro de 2018, portanto, apenas 181 dias após sua retenção ilícita em território nacional. O genitor ingressou na relação jurídica na qualidade de assistente.
Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso da genitora, mantendo a sentença antecedente por julgar desnecessária a produção de outras provas. A genitora, então, interpôs o presente recurso especial, alegando violação ao artigo 12 da Convenção da Haia, em virtude de lhe ter sido negada a produção da prova pericial, cujo objetivo seria demonstrar a configuração de situação fática capaz de atrair a aplicação das normas de exceção dispostas, lembradas há pouco, dispostas na parte final do artigo 12 e na linha B do artigo 13 da Convenção, partindo das premissas de que o sequestrado se encontra adaptado ao Brasil e poderia haver risco psicológico em caso de seu regresso ao país de residência habitual. A respeito da organização e do saneamento das ações judiciais fundadas na Convenção da Haia, assim dispõe a resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 449, de 30 de março de 2022, portanto, uma resolução novíssima, hein, de poucos meses aqui do CNJ. Diz assim: não obtida a mediação, artigo 14, não obtida a mediação, o juiz realizará ato contínuo a organização e o saneamento do processo, decidindo todas as questões previstas no artigo 357 do Código de Processo Civil e designará audiência de instrução e julgamento em prazo não superior a 30 dias. Parágrafo 3º desse dispositivo, repito, que trata especificamente de organização e saneamento das ações judiciais fundadas na Convenção da Haia. Parágrafo 3º diz: é inadmissível a prova sobre a adaptação da criança no Brasil se transcorrido menos de um ano entre a data da subtração ou retenção ilícita e o recebimento do pedido de cooperação jurídica internacional pela autoridade central brasileira ou o início do processo judicial, no caso de a demanda ser ajuizada pela pessoa deixada no estado da residência habitual da criança, devidamente representada por advogado. Portanto, é exatamente a situação deste caso. Então, resolução do CNJ novíssima para declarar inadmissível a prova sobre a adaptação da criança no Brasil nesta situação que estamos retratando aqui. Prossigo. Na sequência, a hora recorrente opôs embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo no intuito de garantir a permanência da criança sob sua guarda em território nacional, pleito que foi indeferido pelo Tribunal de Origem, o TRF, da Terceira Região. O pedido foi reiterado, sem, todavia, haver apreciação da Corte Aquá quanto ao exercício do juízo de admissibilidade provisória do recurso especial. Ordenada a busca e apreensão do menor, em sede de execução provisória da sentença, a recorrente ocultou a criança e desrespeitou o impedimento vigente, no sentido de não deixar a cidade de São Paulo. Foi necessário o uso de força policial para que o infante fosse encontrado, apreendido e repatriado em 14 de agosto de 2021. Prossigo agora ao item 3 do meu voto. Contornos doutrinários acerca da disciplina legal. No campo doutrinário, prevalece a orientação segundo a qual as exceções constantes da parte final do artigo 12 e da linha B do artigo 13 do Pacto de Haia, ou da Haia, somente excluem o Estado contratante da obrigação de repatriar a criança, objeto de sequestro internacional, quando se tratar de retenção velha. Ou seja, o exercício da pretensão de repatriação do menor se der em prazo superior a um ano, contado da data da transferência ou da retenção indevidas. De acordo com os desembargadores Mônica Cifuentes e Guilherme Calmon, a exceção prevista no artigo 12 infine da norma não deve ser aplicada quando se tratar de retenção nova. Aspas. Não se admite essa exceção quando há menos de um ano entre a transferência e o início do processo de subtração ilícita. O transcurso do prazo de um ano não é admitido como presunção de concordância do requerente. A demora do processo judicial não é causa legítima para reconhecimento de integração da criança. Na obra que ambos escreveram, denominada Manual de Aplicação da Convenção da Haia de 1980, publicada no ano de 2021. E digo eu, noutro trabalho, conjuntamente com a professora Carmen Tiburcio, o desembargador Guilherme Calmon, em alusão às diretrizes estabelecidas por Elisa Pérez Vera, esclarece que a exceção constante na parte final do artigo 12 da Convenção restringe-se aos casos nos quais tenha havido a extrapolação do lapso de um ano para a provocação dos procedimentos oficiais de repatriação da criança, no seu livro Sequestro Internacional de Crianças, Comentários à Convenção de Haia, publicado em 2014. Nesses termos, digo eu, a prova da adaptação ao meio pelo menor subtraído somente será admissível quando for capaz de influenciar na decisão. A prova de adaptação ao meio pelo menor subtraído somente será admissível quando for capaz de influenciar na decisão, na precisa lição de Fredy Didier Júnior, né,
que diz o seguinte: se o fato não puder influir na decisão, a sua prova é claramente desnecessária. Trata-se de aplicação do princípio da eficiência, economia processual, ou da eficiência ou da economia processual, em sua obra conhecida, Curso de Direito Processual Civil, no caso, volume 2, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão Precedente, Coisa Julgada, Processo Estrutural e Tutela Provisória. E prossigo. As molduras normativa e doutrinária elucidam constituir premissa do texto da Convenção que a melhor forma de atender aos interesses da criança se dá com a restituição do impúbere ao local de sua residência habitual. A correta aplicação da norma pressupõe a análise e o emprego das exceções previstas de maneira restritiva, como, aliás, é a regra em todo o nosso ordenamento jurídico. Por conseguinte, a doutrina balizada acerca do tema orienta o aplicador da norma a perquirir o menor interesse da criança dentro dos ditames da Convenção Internacional da área. Dito isso, passo ao item 4 do meu voto, que traça o panorama jurisprudencial. Por ocasião do julgamento da ADPF 172, que não ultrapassou a barreira do conhecimento, ante a inadequação da via-lei, o Supremo Tribunal Federal destacou a imprescindibilidade do correto cumprimento da Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, consoante alerta realizado pela ministra Ellen Grace, que assim se manifestou. A primeira observação a ser feita, disse a ministra, é a de que estamos diante de um documento produzido no contexto de negociações multilaterais, a que o país formalmente aderiu e ratificou. Tais documentos, em que se incluem os tratados, as convenções e os acordos, pressupõem o cumprimento de boa-fé pelos Estados signatários. É o que expressa o velho brocado, pacta sunt servanda. Mais adiante, registrou a ministra Ellen Grace. Atualmente, porém, a Convenção é o compromisso internacional do Estado brasileiro em plena vigência e sua observância assim se impõe. Eu estou lendo apenas alguns trechos do trecho maior que se encontra transcrito no meu voto, extraído do voto da ministra Ellen Grace, proferido na DPF 172, que teve como relator o ministro Marco Aurélio, que foi julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em junho de 2009. E digo eu, nesse cenário, portanto, verifica-se que a Convenção Internacional da Haia prevê reciprocidade dos países, devendo ser rigorosa a sua observância no Brasil, enquanto membro signatário do pacto. O cerne da boa aplicação do tratado em comento diz respeito ao correto emprego das normas de exceção constantes do texto da Convenção. Este Superior Tribunal, em harmonia com as lições doutrinárias, firmou compreensão segundo a qual a interpretação dos artigos 12, enfim, e 13 da Convenção Internacional da Haia deve ser restritiva em razão de representarem exceções à regra da restituição do menor subtraído ao local de sua residência habitual, como forma de atendimento ao melhor interesse da criança. Então, os precedentes são muitos, não é? Eu estou aqui transcrevendo, primeiramente, uma ementa desta primeira turma, no recurso especial 1.315.342, foi relator ministro Napoleão, julgado em 2012, em que Sua Excelência destacou, não é, que a subtração indevida, ainda que por pai ou mãe, de criança do seu país de residência habitual, privando-a da convivência do outro genitor, é prejudicial ao seu desenvolvimento psíquico e ao equilíbrio físico e emocional, ferindo o seu direito subjetivo de manter contato e conviver com ambos os pais, pois os dois são igualmente importantes na formação do seu caráter e personalidade. Também anotou o ministro Napoleão, nesse julgado, que a Convenção da Haia, ao estabelecer como uma das suas finalidades possibilitar o exercício das relações parentais dentro da legalidade e a preservação dos vínculos familiares e rechaçar qualquer atitude unilateral que possa macular o pleno exercício dessas relações, nada mais fez do que proteger os superiores interesses das crianças, preservando-lhes a dignidade que a condição humana lhes garante. Também, uma outra ementa que colaciono é do recurso especial 1.351.325 do Rio de Janeiro, julgamento 2013, relator ministro Humberto Martins, e que Sua Excelência destacou, né, que o pai da criança foi célere no sentido de tomar as providências administrativas e diplomáticas pertinentes à repatriação, agindo dentro do tempo limite de 1 ano, recomendado pelo documento internacional, lapso dentro do qual, salvo exceção comprovada, a retenção nova da criança autoriza o seu retorno imediato. Né? Muito bem, dito isso, prossigo. Digo eu, em recente precedente da relatoria do ministro Herman Benjamin, a segunda turma efetuou o necessário distinguishing entre as hipóteses outrora apreciadas por esta Corte Superior, pelo menos a maioria delas, e aquela que envolvia a denominada retenção nova do menor. Como eu disse, já tive a ocasião de referir em julgamento anterior a esta
a este julgado da segunda turma, também o advogado da União o fez, no paradigma daquele colegiado, por unanimidade, acompanhou o voto do ministro Herman Benjamin e compreendeu a importância do adequado cumprimento da Convenção como medida contra a prática judicial, a qual vem a corroer a garantia do bem jurídico internacional maior. Também esposou o entendimento no sentido de que a Convenção conter presunção, segundo a qual o melhor interesse da criança está resguardado com o seu retorno imediato ao país de residência habitual, de onde foi ilicitamente subtraída. Qualquer exceção que venha a desconstituir essa presunção deve ser interpretada restritivamente. Então, aqui é uma ementa bastante alentada do voto do ministro, do acordo da segunda turma, relatado pelo ministro Herman Benjamin, de 2020. Eu vou me permitir ler apenas os trechos sublinhados da longa ementa que está aqui transcrita no voto, item 15 da ementa. Benjamin destaca que o caso em questão enquadra-se na hipótese escrita no artigo 12 da Convenção, que estabelece imediata devolução da criança quando tiver decorrido menos de um ano entre a data da transferência ou retenção indevida e a de início do processo de repatriação, no estado em que estiver abrigando a criança, como afirmou o acórdão recorrido. A Convenção, item 16, a Convenção acolhe a presunção de que o retorno imediato do ilicitamente subtraído ao país de residência habitual, juízo natural para eventuais controvérsias sobre guarda e direito de família, representa a providência que melhor atende ao interesse da criança. Cumpre lembrar que no plano ético-político dos valores amparados, a expressão subtração internacional de criança encerra simultaneamente ataque ao menor envolvido, a paz internacional das relações de família e a jurisdição natural do país de residência habitual. Isso é muito relevante, esse destaque dos valores que estão envolvidos aqui, os três, né, muito importantes. Né, ataque ao menor envolvido, a paz internacional das relações da família e a jurisdição natural do país de residência habitual. Também grafou o ministro Benjamin, em disputas desse jaez, o judiciário, nas suas decisões, deve estar, a cada instante, atento para, na medida do possível, divisar e evitar efeitos colaterais imprevisíveis, assim como social e internacionalmente indesejáveis. E prossegue, para a tranquilidade das famílias, é imprescindível acautelar o texto da Convenção contra a prática judicial que venha a corroer a garantia do bem jurídico internacional maior. E adiante, no item 19 da ementa, a análise do mencionado dispositivo deve ser criteriosa para que atenda à finalidade da Convenção, que é a devolução da criança ao local de onde foi retirada. Essa é a regra da Convenção. Essa a regra, é o padrão. Devolução da criança de onde foi retirada, sob pena de se tornar inócuo o acordo internacional. Item 20 da ementa, por trazer exceções à medida do retorno imediato, a interpretação deve ser restritiva, de modo que, quando transcorrer período inferior a um ano, entre o ato ilícito de transferência e o início do processamento do pedido de retorno, feito pelo interessado perante as autoridades responsáveis, o menor deve ser restituído independentemente de qualquer fator externo, como regra. Todavia, após o decurso do referido lapso temporal, as autoridades devem observar as peculiaridades e noticiar as condições de vida do menor no novo estado, de modo que, estando ele integrado ao novo meio, ao ambiente familiar, o retorno será obstado em benefício do melhor interesse do infante. Mas isso quando se tratar de retenção velha. Aqui nós estamos falando de retenção nova, portanto, em prazo inferior de um ano, tá certo? Portanto, a regra a aplicação deve ser retorno imediato do infante. Evidentemente, ainda diz o ministro Benjamin, o tempo de tramitação do processo não deve ser considerado, para efeito do prazo, sob pena de internacional retardo do mesmo. Né? Dito isso, prossigo. A escorreita aplicação do direito exige que o emprego das regras de exceção se dê em sua devida dimensão, quando da atividade de subsunção dos fatos à norma, de modo a limitá-las às circunstâncias específicas para as quais foram criados. Dito isso, estou encaminhando para o final, para a alegria de todos, item 5 do meu voto, exame do caso concreto. Dos fatos constantes do acórdão guerreado, pode-se depreender que a criança, cuja busca e apreensão se deseja obter, nasceu na cidade de Vancouver, no Canadá, em 7 de dezembro de 2017, estando, portanto, com 4 anos de idade, sendo protegida pelos termos da Convenção da Haia. A recorrente e o recorrido, recorrente é a genitora, recorrido o genitor, foram casados, embora sobrevindo a separação em fevereiro de 2018, exerciam ambos a guarda do filho no Canadá até abril de 2018, quando foi realizada a viagem de fuga para o Brasil, especificamente para a cidade de São Paulo, local em que a criança sequestrada foi instalada por sua genitora.
Tendo a retenção indevida ocorrida em 22 de maio de 2018 e a ação de busca e apreensão de menor sido ajuizada em 19 de novembro do mesmo ano, preenchido está o requisito constante do artigo 12 da Convenção da Haia, caracterizando-se, portanto, a retenção nova. Em caso, a recorrente pretende a produção da prova policial para demonstrar a adaptação do menor ao meio no qual ela lhe inseriu, sem anuência do recorrido, sem anuência do genitor, igualmente titular da guarda da criança, consoante a legislação vigente no local da residência habitual do infante. A intenção de produzir a perícia psicossocial também é justificada pela recorrente com o fito de provar a existência de grave risco na repatriação de seu filho ante a sua completa adaptação ao Brasil, país no qual foi retido ilicitamente, como disse, desde 22 de maio de 18. As razões recursais da recorrente assentam-se no malferimento do artigo 12 da Convenção da Haia, porquanto, em seu entender, tal dispositivo vedaria o retorno da criança ao país de origem quando já se encontra integrado ao seu novo meio ou quando existir risco de ordem física ou psíquica ao menor se concretizado o retorno. Em meu sentir, estão claros os contornos da retenção ilícita, prevista no artigo 3º da Convenção, porquanto caracterizada a abdução da criança pela mãe, subtraindo ao local de sua residência habitual, sem o consentimento do pai, também detentor da guarda. E observe aqui que essa foi a impressão da primeira instância e da segunda instância. Exatamente que houve o sequestro, portanto, a apreensão e retenção ilícita da criança. Então, isso está, desde a primeira instância, o entendimento, e até o momento, até este meu voto, tem sido o mesmo. Muito bem. A busca e apreensão pretendida pelo recorrido vem sendo perseguida desde o instante subsequente àquele em que foi informado pela genitora acerca da sua intenção de reter o filho menor no Brasil, impedindo-o de retornar ao convívio do pai e da família paterna no local de sua residência habitual. Percebe-se dessa feita ardil na conduta da genitora, no sentido de não medir esforços para fazer valer a sua vontade em permanecer na companhia do filho no Brasil, a despeito do melhor interesse da criança, reconhecido pela Justiça de primeiro grau, ratificado pela Corte de origem, que determinou o retorno do menor ao seu país de residência habitual. A recorrente, quando a prestação jurisdicional lhe foi desfavorável e ordenou o retorno do menor ao Canadá, ocultou a criança, dificultou a busca e apreensão comandada pelo juízo, sendo necessário, como já averbado, o uso de força e proteção policiais para o seu cumprimento. O caso, assim, traduz a hipótese de retenção nova, tal como o paradigma julgado recentemente pela segunda turma. A norma constante do artigo 12, infine, somente admite a perquirição acerca da adaptação do menor subtraído ao meio e que foi colocado pelo autor da retenção ilícita, quando o genitor prejudicado exercer a pretensão de busca e apreensão de seu rebento em prazo superior a 1 ano. Portanto, esta exceção não se aplica à situação que está retratada nestes autos. Claramente é o que se extrai, tanto a jurisprudência diz isso, quanto a doutrina é o que se extrai do texto da Convenção da Haia. O requisito do risco grave, por sua vez, ao qual alude o artigo 13, a linha B, do Tratado Internacional, a justificar excepcionalização do retorno da criança à sua residência habitual, remete a perigos e ameaças de natureza complexa e prolongada, dentre elas, consoante a dicção legal, a submissão a danos de ordem física ou psíquica, bem como a exposição de algum modo, como diz a lei, a situação intolerável. Não engloba, portanto, os naturais abalos psicológicos que poderão advir do seu afastamento da genitora subtratora ou do ambiente em que foi por ela inserido. Diante desse contexto, em nada se faz necessária a perícia pleiteada pela recorrente, porquanto a adaptação do menor ao meio, que se deseja provar, não pode servir de exceção à regra do retorno imediato da criança, subtraído ao seu local de residência habitual, consoante os termos do artigo 12, infine, do Tratado Internacional, bem como, e fiz questão de frisar, do que dispõe a recentíssima resolução do Conselho Nacional de Justiça 449, de 30 de março deste ano, cujo objetivo primordial é estabelecer determinações e orientações complementares para que o Brasil responda com brevidade os pedidos de retorno dos infantes em casos de restituição internacional e visitação transnacional de crianças com base na Convenção da Haia. Igualmente inaceitável para os fins do artigo 13, a linha B da mesma convenção, a alegação de que afastar o impúbere do ambiente em que passou a viver após a retenção ilícita lhe exporia a graves riscos físicos, psíquicos ou de exposição à situação intolerável. Oportuno é o alerta da citada resolução do CNJ, no sentido de que
A norma do artigo 16 da Convenção da Haia, abro aspas, não admite a modificação das condições de guarda, as quais devem ser demandadas em ação própria perante a autoridade do Estado na residência habitual da criança, fecho aspas. Dicção expressa do artigo 16 da Resolução do Conselho Nacional de Justiça. E digo eu, repiso, que a justiça competente para o deslinde das questões afetas à guarda e à visitação do menor, a Provincial Court of British Columbia, no Canadá, foi provocada pela própria recorrente. Então vejam a incongruência. A própria genitora foi buscar a proteção da jurisdição canadense. Né? Ela foi buscar a proteção da jurisdição canadense e expediu a ordem de retorno da criança ao local de sua residência habitual. Né? Quer dizer, então a Justiça do Canadá, não obstante provocada pela recorrente, determinou que a criança voltasse. Muito bem, né? Determinou o retorno da criança ao local de sua residência habitual. Por conseguinte, não vislumbrou qualquer vilipêndio ao artigo 12 da Convenção Internacional da Haia. Portanto, a prova dos requisitos necessários à repatriação do menor retido ilicitamente no Brasil foi produzida pelos autores, tendo o acordo recorrido e a sentença que o precedeu aplicado corretamente a legislação de regência em consonância com a prova dos autos. Por fim, eu faço aqui considerações aos honorários advocatícios, né? Eu estou dizendo que da conjugação dos enunciados administrativos números 3 e 7 desta Corte, né, depreende-se da aplicação das novas regras relativas ao tema, previstas no artigo 85 do atual Código de Processo Civil, apenas os recursos sujeitos à nova legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lei gerar a necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação aos honorários recursais. Né? Ademais, ante o nítido propósito de desestimular a interposição do recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação dos honorários recursais em favor do patrono da parte recorrida está distrita às hipóteses de seu não conhecimento ou improvimento. Quanto ao momento em que deve ocorrer o arbitramento desses honorários recursais, considero acertado o entendimento, segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga pela vez primeira o recurso, sujeito ao CPC 2015, ou ao inaugurar o grau recursal, revelando-se indevida sua fixação em agravo interno em base de declaração. Outro sim, a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias originárias e, portanto, aqui revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta. Na aferição do montante a ser arbitrado, a título de honorários recursais, deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os requisitos previstos parágrafo 2º a 10 do artigo 85 do CPC, sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões, segundo o precedente supremo aqui indicado. Assim, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º e 11, de rigor a majoração em 10% dos honorários anteriormente fixados às folhas 1353, restando suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015. Então, eu peço desculpas pelo alongado, e mesmo assim não li o voto todo, estou conhecendo parcialmente do recurso especial manejado pela genitora, porque disse pela incidência dos diversos óbices, e na extensão conhecida, estou negando o provimento ao recurso. Presidente, muito obrigado. Ministra relatora, me perdi aqui, parou meu computador, já voltou. Voltou, foi rapidinho. Até ele que ficou cansado, ministro Benedito. Ele parou. O computador se cansou da minha fala, foi. Então, Vossa Excelência nega provimento do recurso especial, né? Estou conhecendo parcialmente e na parte conhecida negando provimento. Conhece parcialmente, isso. Conhece parcialmente, na parte conhecida nega provimento. Mas eu observo também que os senhores ministros não destacaram e o voto foi disponibilizado. Todos de acordo? Senhor presidente... não, então, ótimo, Vicente Cuquina, com a palavra. Não, só para dizer que, no caso concreto, diante das peculiaridades, né, bem estudadas pela eminente relatora, eu vou acompanhar a conclusão, né, mas só fazendo aqui a ressalva pessoal, né, e tem sido essa a minha postura, ressalva pessoal de que a regra do artigo 12, conquanto possa sugerir um sentido de peremptoriedade quanto à necessidade e obrigatoriedade da imediata devolução, no caso da retenção nova, né,
aquela que não tem ultrapassado há um ano, eu tenho para mim que essa regra do artigo 12, né, isso que gostaria de realçar, né, mais uma vez, ela não se reveste, como disse, de um caráter absoluto, mesmo porque já no dispositivo imediatamente seguinte, lá se traz, né, uma série de exceções, né, uma série de exceções que possibilitarão ao magistrado, né, encaminhar conclusão no sentido da não devolução, sempre que presentes, né, aquelas hipóteses gizadas no artigo 13. Então, sempre essa válvula, né, eu gosto de resguardar, né, porque em situações pretéritas em que já votei contra a restituição, né, sempre o fiz pautado na caracterização de hipótese que se acomodava exatamente às exceções do artigo 13. O tema, de fato, ele é muito relevante, né, a ministra, com absoluta atualidade, contemporaneidade, né, nos lembra de que o próprio CNJ editou recentemente, né, ato normativo, a resolução 449, né, desse ano de 2022, em tom de lineamentos complementares na resolução desses casos. Claro que eu particularmente, lendo, né, essa resolução, me chamou muito a atenção em algumas passagens, né, por exemplo, lá no seu artigo 14, parágrafo 3º, até fiz essa anotação, quando na resolução se diz, olha, o juiz não pode determinar perícia para se aferir o estado da criança quando a hipótese se cuidar de retenção nova. Né? Acho que isso o CNJ extrapolou a não mais poder, né? O poder de condução do processo. Então, tenho aqui restrições também, né, a esses lineamentos trazidos no âmbito da resolução 449, mas que, como digo, no caso concreto, não terá o condão de interferir. Né? É um caso aqui em que, como dito, né, se cuida de uma criança que é canadense, que hoje mesmo está naquele território, foi restituída por força de sentença, enfim, sentença depois confirmada por acórdão do Tribunal Regional Federal, enfim, tudo isso teve lá um início muito ruim, né? Eu, de fato, sempre saio bastante abatido, né? Bastante abatido desses casos, né, que envolvem interesse de menor. Casos que envolvem interesse de menor no âmbito da família revelam frequentemente, se de um lado se discute o interesse superior do menor, de outro que se revela é o desinteresse de pai e mãe. Geralmente são pais, né, que terão lá seus desmazelos, enfim, né, e isso tudo desaguando, né, no âmbito do judiciário. Quer dizer, nós que não conhecemos a criança, não sabemos o gosto, a predileção de uma criança, vemos-nos compelidos, por vezes, a dizer o que é melhor para uma criança. Então, o magistrado se vê nessa contingência de ter que dizer, olha, para essa criança é bom ficar 10 dias por mês com a mãe, 20, para ela é bom pensionar com R$200 ou com R$5.000. Quer dizer, um terceiro estranho que nada sabe, claro, vai se valer das provas produzidas, mas eu digo que estamos em situações assim sempre a cuidar do rodapé da incivilidade humana. Um pai e uma mãe que talvez não merecessem ter tido um filho, ter tido a graça, a fortuna, de gerar um filho. É muito triste isso. Eu li aqui, e o que eu li me deixou realmente entristecido. De como esse casal se conheceu, de que modo, de como as coisas ocorreram, entre dito pai e dita mãe. É lamentável, sob todos os aspectos, o que se leu aqui acerca do histórico que precedeu o nascimento dessa criança e que Deus a proteja. Porque penso que com os pais, ou a depender desses pais,
talvez a fortuna dela não seja a melhor, né? Enfim, era só esse ponto, senhor presidente. Parabenizo a relatora, né, como sempre, nos traz, né, um voto percussiente, e neste caso concreto, né, eu vou acompanhar sua excelência, mas sempre me reservando, né, para, em cada caso que nos seja submetido, né, poder fazer esse balanceamento de interesses. E sempre partindo da premissa de que a regra da devolução imediata do artigo 12, ela nunca, a meu juízo, nunca será absoluta. Essa diretriz nunca será absoluta, né? Há o tempero do artigo 13. Muito obrigado, senhor presidente. Acompanho a eminente relatora. Feito, então, os registros do ministro Cuquina. Os demais estão de acordo com o voto da relatora. Então, podemos programar o resultado. Nos termos da voto da relatora, a turma, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nesta parte, negou-se provimento. Doutores advogados, muito obrigado. Ultimado o julgamento. Até a próxima oportunidade.